Bem, amados, ficou então Gênesis capítulo 28. A gente estava conversando um pouquinho aqui, tentando relembrar algumas coisas do capítulo 27 que foram importantes na semana passada, né? E coisas que têm a ver com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas precipitações, né? Estávamos comentando como Tiago colocou muito bem, são pessoas muito parecidas com a gente, né? Nos nossos desejos, as nossas paixões, né? A gente pode ver a forma como o Senhor também corrigiu cada um, disciplinou cada um, e como o Senhor faz conosco também, né? Vamos dar uma lida no capítulo 28, que aí a gente fica na dispensação do Senhor. Ah, mas eu matei. Acho que na quarta passada tu não estava. Foi isso mesmo. Você não veio, a gente matou a dúvida. Foi o do patriarca de Isaac, que ele estava cego, não foi? Foi na quarta passada. Aí. Tá vendo como é importante? Mas a gente dá uma reprise assim nisso também. Capítulo 28. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma de suas filhas, de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra, na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Malaate, irmã de Nebaiote, filho de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que ele já tinha. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me com comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém?
É um capítulo intenso, né? Então eu vou separar aqui em alguns versículos para a gente poder, né? Posse da terra. Então do 1 ao 5, vamos compartilhar um pouquinho aqui então. Então nós estamos aqui, certo? Estamos aqui, Abraão e Sara. Estamos aqui com Isaac e Rebeca. Agora já estamos com Jacó e Esaú. Né? Aqui também teve Agar, de onde veio Ismael. Né? E depois Abraão casou com Quétura e teve outros filhos também. Mas a linhagem, a descendência, né, Deus falou que seria através de Isaac. Então a gente está aqui nesse momento, né? Como a gente estava comentando um pouquinho antes assim, de alguns irmãos chegarem, né? Primeiro Isaac abençoou Jacó pensando que era Esaú de fato, né? Ele pôs a mão sobre Jacó achando que estava pondo a mão sobre Esaú, declarou aquelas palavras de bênção, o abençoou, né? Quando Esaú chegou, ele declarou: olha, eu não tenho mais nenhuma bênção como abençoar, eu abençoei totalmente seu irmão, né? A gente pontuou a dúvida da irmã, que falou assim: meu Deus, como é que é isso, né? Ele enganou e tal. Foi o que a gente comentou na última aula, essa complexidade, como é que mesmo numa situação como essa, uma vez abençoado, havia recebido a bênção. Uma coisa é a forma como Deus trataria o caráter de Jacó. Aí é uma outra questão. Mas ele de fato foi abençoado. O que chama a atenção é que no início do capítulo 28, agora Jacó vai abençoar conscientemente seu filho, né? Então, um ponto que a gente pode parar e pensar e se colocar no lugar de Jacó: quem gostaria aqui de ser enganado pela sua mulher? Quem gostaria de ser enganado pelo seu filho? Como é que a gente ficaria? O que os irmãos acham aí? Triste, que mais? Decepcionado. Deprimido. Irado. São sentimentos normais dentro desse contexto, não são? E os primeiros 5 versículos que nós lemos aqui, e a forma como Isaac abençoou Jacó, mostra que ele não estava assim. Olha que coisa curiosa, né? Então, a mulher dele ouviu escondida a ordem que ele deu a Esaú, passou isso para Jacó. Jacó foi lá, se disfarçou como irmão, mentiu, incentivado também pela sua mãe, que fez a comida, né, o guisado lá, só que na verdade foi uma ovelhinha lá, bem temperada e tal. Ele mentiu a respeito da caça, ele mentiu a respeito de quem ele era, uma sucessão de mentiras. E se apresentou ao seu pai. Então era no mínimo, realmente, como os irmãos falaram, decepção, raiva, não querer falar, seria super normal, não é? Uma coisa muito importante na vida de um servo de Deus é a percepção vertical, né? Todos esses sentimentos, se a gente olhar, são percepções horizontais. E fulano me enganou, e meu filho me deu a volta, e minha mulher fez isso, certo? Mas quando a gente para e pensa: quem é o Senhor da minha vida? Quem é o meu Deus? Quem controla a minha vida? Eu estou na mão de quem? Quem abre a porta? Quem fecha a porta? Quem está comigo quando eu durmo? Quem está comigo quando eu acordo? Quem permite que as coisas aconteçam na minha vida? Deus. Então, me parece pelo início do capítulo que rapidamente Jacó percebeu que de fato aquilo era uma direção de Deus. Isso não inocenta todos os erros que nós mencionamos, todos os equívocos, tanto feitos por Rebeca como por Jacó, vão ter uma consequência, uma disciplina e um tratamento. Não estamos querendo inocentar, nem muito mais dizer que o errado é certo. Não estamos falando isso, né? Estamos relembrando como os irmãos de Jacó. O sentimento que fez os irmãos venderem Jacó foi errado e eles foram disciplinados por 20 anos. Mas, de fato, quem levou José para o Egito? Deus.
através desses sentimentos dos irmãos. Então, o propósito de Deus, por mais que às vezes ele use coisas aparentemente adversas, Paulo consegue ver pelo Espírito de Deus em Romano e declara o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quem ama o Senhor, né, uma situação que aparentemente possa lhe parecer contrária, no fim vai cooperar, né? Então, aqui a gente tem ciência da situação de Jacó e de Rebeca, né, da precipitação, do fazer pela mão, né, pela sucessão de mentiras, tudo isso, como a gente mencionou, Rebeca vai ser tem um preço muito alto a pagar. Ela era muito ligada a Jacó, e Jacó agora vai sair fugido, ela vai ficar 20 anos longe do filho que ela amava. Esaú também deixa a sua casa, a casa dela desmonta, existe um preço que ela está pagando, óbvio que existe, né? Então a gente não, eu fiz isso porque Deus, não, uma coisa era o propósito de Deus, outra coisa é eu ter metido uma mão numa coisa para tentar ajudar Deus, vai ter uma consequência para mim e para o Rafael. Eu tenho que agir como? Se Deus falou, meu irmão, é Ele que vai fazer. A posição dela era qual? A posição dela é, se realmente aquele Deus que falou comigo quando os dois estavam na minha barriga é Deus, Ele vai dar um jeito de fazer isso, né? Mas ali houve talvez a mesma, e eu não estou falando isso como forma de crítica, porque eu poderia falar pior. Eu estou falando como forma de observação para eu, Rafael, mesmo evitar que faça algo pior do que Rebeca. Rebeca parece que segue a mesma dificuldade de Sara, né? Que também fez a mesma coisa, vendo o propósito de Deus que ela fez, empurrou Agar para que o filho da promessa pudesse vir. Então, a gente sempre percebe na nossa humanidade o desejo de alguma forma de fazer alguma ação para ajudar Deus, ou para Deus não, meu irmão, não veio filho nenhum, então vamos fazer. Não, já está fazendo guisada, a coisa não vai acontecer muito bem, vamos dar um jeito de... Então é quando a gente acha que Deus esqueceu, que Deus não lembra, que o contexto está formado, que a onda está vindo, que o jogo vai acabar. Tudo isso faz com que às vezes a gente tome uma ação precipitada, quando na verdade a nossa fé deve nos pôr no descanso e na confiança de que Deus fará. Então o que aconteceu com Saul também? Pô, meu irmão, 7 dias o cara não veio. Quando ele ofereceu, o que aconteceu? Samuel entrou no lugar. Era só ter esperado, não era? Se ele espera, e vamos supor, tá, imaginariamente, que Samuel não viesse, qual o erro dele? Nenhum. O pessoal se dispersou. Não é minha responsabilidade, minha responsabilidade era obedecer a ordem do Senhor e esperar. Mas ele não fez isso. Quando ele, se precipitou, Samuel vem por trás dele e fala assim, e aí, cara, o que tu fez? Não era para você ter feito isso, né? Então, assim, quando a gente fala de obediência, muitas vezes, e a obediência está sempre ligado à fé, junto vem o quê? O esperar e o confiar, porque às vezes a gente precisa ter fé para não fazer. A gente sempre aprende como? Você tem que ter fé, irmão, mas como uma fé para fazer. Só que a fé de Sara deveria fazer ela o quê? Não fazer. A fé de Sara deveria levar ela a esperar. A fé de Rebeca deveria levar ela a não colocar a mão, a não fazer. Então muitas vezes as pessoas ensinam um aspecto da fé do fazer. Em parte, numa palavra equilibrada, é claro que muitas vezes, direcionados pelo Espírito de Deus, nós tomamos uma atitude e fazemos por fé. Mas como uma moeda, que é uma moeda, mas tem dois lados, né? A mesma fé que faz a gente dar um passo é a mesma fé que nós precisamos para não dar um passo, quando a direção de Deus é não dar um passo. Dá para perceber os dois lados da moeda, mas da mesma moeda, a mesma fé. A mesma fé que me impulsiona a dar um passo quando é para dar um passo, e a mesma fé quando faz com que eu não vou ficar parado, porque Deus falou para eu esperar. Eu vou esperar. Deus vai dar o filho. Deus vai colocar Jacó como primogênito. Samuel vai chegar, vou esperar, né? E às vezes o que acontece? Quando é para a gente dar um passo por fé, a gente fica com medo. Não é assim? A nossa carne? E quando é para a gente ficar parado, a gente anda. Qual é a nossa tendência? É sempre fazer o contrário. Não é assim? Normal numa briga? Você está numa briga e Deus fala assim,
Fica quieto. Qual é a nossa vontade? Atropelar a pessoa. Um casal, por exemplo. Aí depois que passou, tá todo mundo legal, resolveu a situação, botou o filminho lá, fez a pipoca. Aí Deus fala assim, agora puxa aquele assunto. É hora de conversar, dialogar. Pô, assim, agora também, puxar esse assunto aí, pô, quero namorar de noite, isso vai dar ruim, vou começar a falar aqui, não, e tal. Por quê? Porque quando é para ficar quieto, eu quero falar. E quando é para falar, eu quero ficar quieto. Porque sempre a minha carne milita contra o espírito. E sempre, quando eu preciso ir, eu vou querer ficar, e quando eu tenho que ficar, eu vou querer ir. É por isso que eu preciso de uma fé firme e sólida, para não andar pelo que eu vejo, mas obedecer pelo que eu ouço. Então olha como todas essas palavrinhas estão interligadas. Não adianta falar de fé sem falar de obediência. Não adianta falar de obediência sem falar de esperar. São coisas que estão completamente interligadas. E é claro que quando a gente ouve essas coisas, às vezes a gente fica um pouco triste. Fala, caraca, mas então eu não tenho jeito, hein, Rafa? Não, a gente está vendo aqui pessoas também que cometeram equívoco como nós cometemos, né? A única coisa que a gente precisa assim, né? Eu, Rafael, preciso ter a consciência é que essas ações geram um preço na minha vida, na sua vida, né? E nós podemos, quando estamos com uma ligação com o Senhor, há um temor no nosso coração naquele momento que a gente está vivendo mesmo, na graça mesmo, quando a gente, na verdade isso aqui, irmãos, obedecer, ter fé e esperar não é uma coisa chatona, ruim demais que eu vou fazer só para não ir para o inferno, não. Como a gente estava até brincando aqui, paz, meu amado, quando a gente chega nos 30, nos 40, a gente percebe que na verdade isso é a melhor forma de viver, é o contrário, porque quando eu vivo aqui eu posso lutar contra mim, mas não tem preço. Olha só, era muito melhor esperar em todas as situações que a gente citou, né? Mas não foi possível. O oleiro trabalha com o barro, com a matéria que tem. Então aqui Deus está usando esses sentimentos, né? Para na sua soberania, na sua presciência, alcançar o seu propósito, né? Mas no final todo mundo aqui vai receber o tratamento. Então ele inicialmente abençoou inconscientemente e agora Jacó percebe o seguinte, caramba, aquela palavra que Deus deu à minha mulher é de Deus mesmo. Eu estava preso a quê? A fazer aquilo que tem que fazer, porque o que o costume mandava? Abençoar o primogênito, não era assim? Mas qual era a direção de Deus para aquela geração? Abençoar o mais novo. O costume é um problema, a tradição é um problema, porque quando nós nos acostumamos a fazer alguma coisa, a gente começa a crer naquele costume. Ué, irmão, começou no orou? Ué, irmão, vai pregar, mas não louvou? A gente está tão preso à maneira que acontece há 10 anos, ou a forma ou o costume, que se o próprio Deus, a gente está fazendo para Ele, não está fazendo para Ele? Se o próprio Deus pedir para a gente fazer diferente, o que às vezes a gente faz? Ah, não vou fazer diferente não, aqui não, isso aqui não. Ah, mas eu sou Deus, não, mas aqui não, aqui a gente faz tudo direitinho, aqui a gente vai orar, a gente vai louvar, a gente vai ler a palavra, isso aqui é assim. Mas calma aí, quem está pedindo é exatamente a pessoa para quem eu estou fazendo. Então às vezes a gente está tão preso ao costume que a gente tem uma palavra de Deus, como foi o caso deles, que Jacó seria, e calma aí parceiro, eu vou abençoar o mais velho. E de repente ele percebe no início do capítulo, pela reação dele, a gente entende assim, porque era para ele ficar o quê? No mínimo, como os irmãos falaram, chateado, irado, decepcionado, não querer falar com a mulher porque a mulher enganou ele, não querer falar com o filho, ficar pau da vida. E na verdade ele faz o quê? Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça uma comunidade de povos, te dê a terra que você anda hoje como estrangeiro, que confirme sobre a tua vida a bênção de Abraão, meu pai, e começa a abençoar a vida dele como? Conscientemente agora, não enganado, falando agora eu entendi, eu abençoei primeiramente, eu não sabia que eu estava abençoando, mas agora Deus está me mostrando que eu estava limitado, e o propósito dele é que o mais novo seja senhor do mais velho. E agora ele está fazendo algo não porque está sendo enganado, mas porque entendeu uma palavra, uma direção de Deus. Então ele faz o quê? Ele diz para o filho dele não casar, e o que o texto diz? Que Jacó obedece. Não é assim?
Não case. O que o texto diz? Que Jacó obedece. Inclusive, o próprio irmão Esaú viu o quê? O que o texto que a gente leu mostrou? Viu que Jacó obedeceu tudo que o pai dele fez. Por isso Jacó saiu dali e foi pegar a mulher da descendência de Ismael. Para irritar o quê? Os seus pais. Para confrontar os seus pais. Para deixar os seus pais chateados. Porque ele viu que agora o pai estava fazendo isso como? Conscientemente. E qual era a reação dele? Em vez dele se quebrar e falar, não, tá certo, era a vontade de Deus. Realmente, Deus cumpriu. Não. Ele fez o quê? Ele se rebelou e começou a ter atitudes rebeldes para poder afrontar os seus pais. Uma vingança, né? Tipo uma vingança. Olha que coisa interessante. Ali ele revelou o coração dele, né? E Jacó sai fugido. Mais do que nunca, o que agora? Com aquela bênção sobre a vida dele. A bênção está sobre a vida dele, mas a vida dele não está tratada para que essa bênção se materialize. A bênção está ali em cima. Só que a condição... olha só que coisa interessante. No final do capítulo diz o quê? Então Jacó fez um voto, o último versículo, dizendo assim, se Deus estiver comigo, fizer isso, me levar para meu pai, me prover, então o Senhor será o meu Deus. Deus nem era Deus dele. Estava esse rolo todo de bênção, de promessa e tal, mas não existia o quê? Uma experiência pessoal, individual. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono. Até agora a gente está falando o quê? De bênção. Não estamos falando de governo, de senhorio, de ser servo. Agora, depois dessa experiência, que Jacó vai fazer um voto com Deus. E o voto dele é assim: Deus, se o Senhor me levar, se o Senhor me trouxer de volta, se o Senhor me der roupa, se o Senhor prover, se o Senhor me der segurança, se o Senhor me guardar, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, então o Senhor será o meu Deus. Isso expressa o quê? Isso expressa o amor imaturo. O amor que coloca condições. Se você for bom comigo, então você vai ser o meu Deus. É o amor do início da caminhada, como é o início da caminhada de Jacó. Quando a gente estudar nos versículos finais, a gente vai perceber o outro voto que Jacó faz, já de um amor pleno, não ligado ao que Deus vai fazer, mas segundo ao que Ele é. Mas por enquanto, no início dessa caminhada, o que está pesando para ele? Que Deus faça tudo isso para ele. Se fizer tudo isso para ele, então o Senhor é o meu Deus. Olha só que coisa. Então assim, ele está tendo uma primeira experiência, né? Alguma pergunta, irmãos? Nos versículos abaixo, olha que interessante, a partir do 10... ele tem uma experiência interessantíssima, né? Tem uma pedra que ele pega para dormir. Ele vai dormir no meio do nada. Um menino que não sabia nem cozinhar. A mãe fez um guisado lá para o pai dele. Parecia ser alguém que não era da caça. Esaú era um homem de caça, né? Jacó era um homem mais ligado à mãe dele. Agora sai fugido, sozinho, dormindo à noite. Olha só como as circunstâncias naturais da vida também fazem parte do tratamento que Deus tem conosco. Puxa vida, agora estou sozinho. Caraca, não tenho minha mãe, não tenho meu irmão mais velho para caçar, não tenho meu pai, não tenho os criados da casa, não tem nada, estou sozinho agora. Agora ele está caminhando com uma experiência o quê? Individual, concordam? Então, muitas vezes, Deus, quando quer gerar uma experiência individual numa pessoa, Ele vai conduzindo essa pessoa a um ponto em que essa pessoa se encontra como? Só no deserto. Mas não que esse encontro no deserto só seja ruim, pelo contrário, é uma grande oportunidade daquela pessoa ficar frente a frente com Deus. É uma boa oportunidade, independente do pai dela ser Isaac, do avô dela ser Abraão, dela declarar, dizendo assim: o Senhor é o meu Deus.
Não importa a história do meu pai, não importa a história do meu avô, não importa toda a pilantragem que eu armei até sair de casa, mas agora minha posição clara diante do Senhor, eu sozinho aqui com o Senhor, sem mãe, sem pai, sem irmão, sem criado, sem estrutura, dormindo numa pedra de travesseiro, eu digo, o Senhor é o meu Deus. Então olha que coisa importante, nesses momentos que para nós parecem ser às vezes o quê? Os piores, não é assim? São oportunidades de termos experiências individuais com Deus, né? E você vai ver sempre que uma experiência que alguém for contar, quando é muito individual, teve uma situação muito complicada por trás disso. Isso nos leva a aprender que muitas vezes a gente passa por certas provas, por certas lutas, que a gente chega até o desespero de não querer passar por aquilo, mas no final a gente vai ter uma experiência gostosa com Deus, algo profundo, uma intimidade com Deus. Com certeza. E ninguém reclama porque ninguém ajudou, ninguém visitou, ninguém me ensinou, ninguém ficou comigo, me abandonaram, os irmãos não agiram como irmão. Muita gente tem esse tipo de questionamento, né? Ah, eu estou sozinha, estou aqui no hospital sozinha, não sei o quê, eu passo necessidade. Mas no fundo é Deus que quer uma intimidade com a gente. E a gente vive experiências lindas, mas eu não vou, assim, a experiência de Jacó é uma experiência singular, mas eu tenho uma experiência com meu próprio irmão mais novo muito, assim, muito também rica com o Senhor, né? Que demonstra isso. Quando ele estava vivendo 8 meses na Argentina, ele ficou numa situação muito difícil, eu viajei para lá para tentar trazer ele para o Brasil de novo e tudo. E assim, numa situação que houve lá, que não vale a pena detalhar, aconteceu um pouco do que você falou, né? Por uma situação, um grupo de irmãos chegou e repeliu ele, botou ele para fora e fechou as portas. Ele estava em outro país e ele estava simplesmente na calçada, num lugar frio pra caramba na Argentina, baixo 0 graus, morrendo de frio, chorando 00:30 da noite, perguntando onde é que eu vou, o que eu vou fazer, né? Tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem nada. Quem estava me dando uma força aqui para ficar me botou para fora e agora eu estou nessa situação, né? E ele conta uma experiência muito rica, que quando ele estava chorando, veio um morador de rua, um carrinho, né, arrastando aquele carrinho. Normalmente o morador de rua tem um carrinhozinho, bota as coisinhas arrumadas, né, e vem puxando, e ele falou que aquele morador de rua parou assim próximo dele e perguntou assim: é duro, né, varão? Falando em espanhol com ele, castelhano. É duro, né, varão? É duro quando nós desobedecemos ao Senhor e saímos da direção dele, né? Aí meu irmão falou assim: cara, quem é esse cara? Assim, não é possível. Tem outro país o cara manda essa? Né? Ele tremeu na hora, chorando, levantou a cabeça. Aí aquela pessoa que, entre aspas, era um morador de rua, mas depois ele, obviamente, conseguiu identificar que era um anjo do Senhor, falou com ele assim: ajoelha aí agora que eu vim aqui porque Deus me mandou para fazer algo na tua vida. E aí ele pegou, ajoelhou, ele botou a mão sobre a cabeça dele, começou a orar, falar em mistério. Ele falou que desceu um fogo sobre a vida dele, aquelas coisas começaram a quebrar dentro dele. Ele começou a falar em mistério ali, de madrugada na rua, e aquela uma experiência tremenda, uma experiência individual com Deus, algo singular, que não está no culto, não está no coletivo, não está num evento, não está no congresso, está entre a sua pessoa e a pessoa de Deus. E quando ele terminou, que meu irmão levantou, falou: tu vai para onde? Ele falou: não, tem muita coisa para fazer essa madrugada ainda. E partiu e foi embora, né? E meu irmão já estava refrigerado, alegre no espírito, louvando e tudo, encontrou um local para ficar e dormiu algumas noites e tal, até poder, né, a gente chegar lá. Então, assim, são experiências que nós, entre aspas, gostaríamos de passar? Talvez não. Né? Nós não queremos mais. Quando nós nos encontramos em situações assim, não podemos perder a oportunidade de viver experiências assim, né? Quando tudo diz que não, não é assim? Quando tudo diz que não, né? Quando não há fruto na vide, quando não há gado no curral, né? Quando o fruto da oliveira mente, quando não há pasto, quando não há nada, quando tudo diz, então há uma oportunidade de que, quando tudo diz que não, experimentar algo em Deus de forma pessoal com Ele e crescer nele e ver que esse Deus, né, pode fazer algo tremendo, e eu posso declarar depois disso que tudo posso naquele que me fortalece.
Né? Então assim, Jacó agora está deitado, mas a gente fala assim, deitado parece que está legal. Não, não é deitado não. Você conseguiria dormir com um travesseiro de pedra? Você conseguiria pegar uma pedra assim? Você acha que a pedra que é quadradinha, igual o mármore que a gente corta? Como é que deve ser uma pedra no deserto? Né? Meio assim, né? Toda esquisita. Né? Não é trabalhada, né? Na talhadeira. Tu pega aquela pedra, põe lá, aí deita no chão e põe a cabeça na pedra para dormir. Essa é a situação de Jacó agora. Sem nada, sem ninguém por trás, sem mãe para apoiar. Vai lá, faz isso, que essa maldição caia sobre mim, eu seguro as pontas, eu faço isso. Não, agora ele está só. E quando ele dorme, ele tem uma visão de uma escada que apoiava, a escritura diz, né? Que a base dela apoiava na terra e ela chegava onde? Até o céu. E ele via o quê? Anjos de Deus subindo e descendo sobre aquele lugar. Você já pensou nisso? Às vezes a gente tem uma visão assim de um anjo, ou a gente está orando em algum momento e a gente percebe que aquela atmosfera está diferente. Às vezes a gente pode não ver, né? Mas a gente percebe que os anjos do Senhor estão ali, tem aquela sensação clara, né? E a presença do Senhor forte e tal. Você imagina uma escada e até o céu você olhando e os anjos fazendo assim, ó, vum, 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 subindo e descendo sobre aquele lugar e você vendo isso. E o texto diz o quê? Que o Senhor estava ao lado de Jacó. Olha só. Olha que coisa tremenda. Ele recebeu a bênção do Pai. Agora ele vai receber a bênção de quem? De Deus. Aquelas palavras vão ser repetidas, mas quem está falando agora não é o pai dele, é quem? É o próprio Deus. O Deus, após o Pai liberar a bênção, agora Deus confirma essa bênção. Olha como é que é importante a bênção do Pai. Olha como é que é importante um filho e uma filha ter a bênção do seu Pai. Olha quando Deus estruturou as autoridades espirituais, como Ele colocou pai e mãe, autoridade espiritual sobre o filho. Às vezes a gente acha que até um pai que não é cristão, por não ter conhecimento e tudo, a gente não consegue ver que Deus usa até esse pai que não é cristão e direciona ele às vezes para abrir ou fechar uma porta na vida de alguém por algo que ele tem na vida daquele filho, né? Mas a gente, a começar de mim, qual é a nossa sensação quando olhamos para os nossos pais e para nossas mães? É que eles não sabem muito bem, que eles viveram em outra época, que agora eles não entendem nada, que é tudo diferente, que eles são quadradão, entendeu? Que eles não pensam em mim, que eles só pensam nele. A gente está desse lado aqui do Rio, né? E está tendo essa percepção, né? Então, Jacó recebe a bênção do seu pai, agora está recebendo a bênção do Senhor ao lado dele, né? Essa visão, ela é importante porque, né? Paulo relata na Nova Aliança, né? Dizendo que só há um mediador entre os homens e Deus. Quem? Jesus Cristo. Só há um mediador entre os homens e Deus. Só, Jesus Cristo. Então, essa escada aqui é uma figura de Cristo. Ele não é o novo e vivo caminho? A gente só não pode atravessar aquele véu rasgado porque ele passou primeiro e rasgou, né? Então, essa escada aqui é Cristo. Isso, claro, é uma figura para nós que vivemos hoje na Nova Aliança, né? Podemos receber a bênção do nosso Pai? Podemos receber a bênção do nosso Pai. Mas quando começa a nossa caminhada? Quando temos a revelação de Cristo. Quando entendemos que Jesus Cristo não foi um homem que fizeram o que quiseram com ele e passou a existir naquele momento de Maria. Não, é quando nós, né, como ele falou assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, tomado do Espírito Santo, disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A tua existência de eternidade é eternidade. O Senhor era, é e será eternamente o mesmo. Agora o Senhor encarnou como homem e vive entre nós. Mas o teu início é antes do princípio da eternidade, como disse Miqueias.
quando tem uma revelação clara de quem é Jesus Cristo e a obra que ele fez. Então, quando a gente tem isso, nós começamos a nossa caminhada como Jacó está começando, né? Então, assim, aquele local onde Jacó está, ele diz assim, meu Deus, que coisa terrível, não é assim que ele disse no texto? Aqui é a casa de Deus, a porta do céu, não é assim? Mas será que é ali ou será porque ele está ali? Essa pergunta é importante, né? É a mesma pergunta que aquela mulher fez para Jesus. Olha, nós samaritanos adoramos aqui nesse monte, mas vocês judeus adoram lá. Ela queria logo resolver um problema, não é assim? Tira essa dúvida. O que Jesus falou? Mulher, vai ser chegada a hora, e já chegou, que Deus não se importa com essas questões. Deus busca o quê? Adoradores que o adorem em espírito e verdade. Se você está em Samaria, se você está em Jerusalém, se você está no fogão, na beira da cozinha, se você está dentro do trem, se você está dentro do ônibus, se você está na área do almoço do trabalho, se você está dentro de um templo religioso, se você está dentro de um carro, se você está esperando a sua próxima partida para jogar bola, se você está na praia, o que Deus está procurando é o quê? É que quando nós estejamos em qualquer lugar, o nosso espírito esteja aberto e sensível a adorar a Deus com as nossas atitudes. É isso que Deus está buscando. Deus não está buscando um frequentador de culto nesse sentido. Também não podemos cair em outro extremo, como o escritor de Hebreus nos ensina, e abandonar o congregar com os irmãos. Ele chama a atenção disso. É muito importante o congregar. É muito importante a gente estar junto aqui, vários dias na semana, porque oramos juntos, oramos uns pelos outros, nos fortalecemos. Então é muito importante. Então, quando a gente fala uma coisa, irmãos, a gente não neutraliza a outra. A gente só fala da essência. O estar junto é muito importante, mas não pode ser só no estar junto. A essência é em qualquer lugar que eu estiver. É isso que Jesus estava falando para aquela mulher. O cara podia estar ali em Jerusalém adorando, mas não significa que todo mundo tinha que ir para Jerusalém adorar. O que ele está falando, na verdade, é do adorador e não do lugar que o adorador adora, né? Então aqui, na verdade, eu não creio que seja por causa do lugar. Não. Na verdade, é por causa daquilo que Deus tinha com Jacó. Aqui, Jacó tem algum conhecimento de Deus? Não. Você vê que ele pintou e bordou nas trampas dele, nas pilantragens e tal. Ele temia o Senhor nesse ponto de saber o que agrada a Deus ou não? Não. Então, o que acontece aqui? A gente percebe o quê? Deus querendo se revelar a Jacó. Não é Jacó que está correndo atrás de Deus. É Deus que está vindo se revelar a Jacó. E é assim que acontece conosco. Depois que a gente está muito tempo caminhando, a gente costuma achar, eu pelo menos assim, erradamente, que essa semana, sábado tem monte, vou lá e tudo e tal. Então, a gente começa, de repente, deixar a nossa mente imaginar que a gente está buscando a Deus. Não é assim? Não estou buscando, vou buscar, quando na verdade, eu só vou a algum lugar porque Deus me buscou primeiro. Na verdade, quando eu estou indo para o monte, é porque eu dei lugar no meu coração ao sentimento que o Espírito de Deus colocou. Eu poderia não dar e não ir, mas o fato de eu ir não significa que sou eu. Isso não nasceu em mim. O Espírito pôs isso em mim. Eu posso ser insensível e rejeitar, ou eu posso acatar e falar, puxa, tem que estar lá com os irmãos. Então, quando a gente está muito tempo na caminhada, a gente começa a achar que busca, que ora, que lê, que prega, que faz isso, que faz aquilo e tal. E às vezes, por causa dessa sensação de participação, a gente esquece que é Ele que efetua, né? É tanto o querer como o realizar. É que tudo começa nele, é por meio dele e retorna para Ele. A Ele toda a glória, amém. Ele é o cabeça. Ele está sentado no trono acima de todo nome. Não é assim? Então, assim, é muito comum, quer dizer, não deveria ser, mas é muito comum, principalmente jovens e assim, a gente caminhando, a gente no início da nossa caminhada, passado 1, 2, 3 anos, a gente se perdeu um pouco. Nesse sentido, entendeu? A gente já achar que, não, eu sou cristão, eu sou do Senhor, eu sou isso e tal, eu busco, eu oro, eu faço e tal.
E esse tipo de sentimento nos afasta do Senhor. Né? Porque corta o quê? Corta a dependência que nós teríamos que ter com Ele. Então é um ponto de cuidado grande. Né? Então o Senhor está aqui em pé, irmãos. Rafael, ele qualificou aquele lugar como a casa de Deus e a porta do céu. Aquela experiência que ele teve com Deus, para ele foi uma experiência muito única, né? Muito única. Ele colocou ali como a porta do céu. Então, vamos lá. É que a caneta agora já... Acho que é o quadro que já foi embora também, porque nenhuma caneta... Casa de Deus e porta do céu. O escritor de Hebreus diz assim, né, que Moisés foi apenas um edificador, mas o dono da casa é o filho. Ele faz essa referência, ele está escrevendo para judeus, né? Então ele está colocando quem foi Moisés e quem foi Cristo, dando a real importância, porque Moisés para os judeus tinha uma importância absurda, e ele estava exatamente mostrando, Moisés é um edificador da casa, ele trabalhou, ele foi fiel em toda a obra da casa, mas ele é um trabalhador da casa. O Filho de Deus é o dono da casa, não é assim? O que ele fez quando entrou naquele templo em Jerusalém? Que os judeus ficavam para morrer com ele. Essa aqui é a casa do meu pai. É, do pai dele é dele, né? Essa é a casa do meu pai. Olha só que coisa tremenda. Só que aquela casa construída era espelho de uma revelação que Moisés teve quando estava no monte olhando a do céu. Aí por isso que se a gente for, tiver tempo outros dias e tal, por isso que em Hebreus diz que quando ele morreu e ressuscitou, ele não entrou em tabernáculo humano, porque quem ministrava na terra eram os descendentes de Levi. Jesus vinha de Judá, nem podia adentrar o templo, mas quando ele ressuscitou, ele não entrou nesse templo, o véu daqui de baixo foi rasgado, mas ele ressuscitou e entrou na casa verdadeira lá de cima, não a espelho que foi desenhada aqui embaixo, construída, né, primeiro por Moisés, depois edificada por Salomão. E diz que ele não levou sangue alheio, como os sacerdotes levíticos levavam, mas salpicou o seu próprio sangue, restaurando todas as coisas, tanto na terra como no céu. No céu, claro, houve uma rebelião lá também, só que foi angelical. E eles foram precipitados aqui para baixo. Satanás e 1/3 de todos os anjos que o seguiram. Então ele, olha só que coisa interessante, ele fez uma restauração completa. Só que agora quando ele voltou e entrou no tabernáculo celestial, ele entrou como? Como homem, ressurreto. É Deus, sempre foi e será, e também é 100% homem. Olha que coisa linda. Né? Nós temos um Deus que se fez semelhante a nós, não só quando estava aqui terrenamente, mas quando apareceu glorificado para João em Apocalipse, apareceu como? Né? Os seus olhos como chama de fogo, não é assim? Qual é a definição dele? De um homem, né? Só que, né, os seus reluzente, como pé de bronze e tal, né? É claro que de uma glória muito diferenciada. Então, quando a gente fala casa de Deus, irmã, a casa de Deus, na verdade, é a igreja do Deus vivo. É o que Hebreus e Efésios confirmam. Só que a casa de Deus, quando a gente fala a igreja de Deus, a gente não está falando aqui da igreja institucional, da comunidade fulano de A, da Assembleia de Deus Transformando Vida, da Metodista Wesleyana, da Assembleia. A gente não está falando de denominação. A gente não está falando da instituição religiosa. Não. A casa de Deus não é isso. Isso aqui é só parede. Né? A gente fala assim, vamos à igreja. O correto a gente seria falar assim, vamos no prédio onde a igreja se reúne. Esse é o correto, biblicamente falando. Vamos ao prédio onde a igreja se reúne, porque a igreja não é isso aqui. Amanhã você pode ficar pequeno, tem que derrubar para outro lugar. Aí você derrubou a igreja? Claro que não. Então, olha só, se nós somos templo do Espírito Santo, então um conjunto de pessoas que são o templo do Espírito Santo se tornaram uma casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito, é o que diz em Efésios. Então eu não vou à igreja.
Olha só que coisa interessante. Isso me traz o quê? Uma responsabilidade que o modo como eu ando ou o que eu faço não está restrito da porta aqui para dentro. Está onde? Em qualquer lugar. No cachorro-quente que eu estou comendo na pracinha, entendeu? Na minha volta de bicicleta que eu dou no bairro, entendeu? Na minha natação, no meu judô, onde eu estudo. Então saiu essa ideia que foi colocada muito pela Igreja Apostólica Católica Romana. Na verdade é um sofisma, né? Então as pessoas falam assim, puxa, hoje a gente vai para a igreja, então vamos buscar legal. Mas não faz sentido isso, eu não consigo achar isso na Bíblia. Diz que Pedro e João estavam indo ao templo para orar. Eles não estavam indo à igreja. A igreja se reunia onde? No Alpendre de Salomão, na praça, nas casas. Então a gente precisa ler e não acreditar em todas as coisas que a gente ouve. A gente precisa pegar e ler. Ah, o Caguinho está falando isso, mas eu não estou achando isso aqui. Caramba, eu olho aqui, rapaz. Em toda a cidade de Tessalônica só tinha uma igreja. Podiam se reunir em muito lugar, mas só tinha uma. Então aqui ele não está falando de uma igreja institucional. Ele está falando de uma igreja invisível. Olha só que coisa interessante. Que não está presa a portas. Até porque, quantos milagres você pode dizer que Jesus fez dentro de um templo? Conta aí, o homem da mão mirrada, fala mais um aí, 1 ou 2. A leitura do que? De Isaías 61. Fala mais algum. Agora eu vou te falar centenas, dezenas e, como João falou, milhares que não seriam possíveis nem todos os livros para ser escrito. Do que ele fez aonde? Sentado no barco pescando, em cima do monte, na casa do Simão, o leproso, entendeu? No túmulo, andando sobre a água. O que ele deixou sempre claro? O que ele deixou sempre claro? Pô, parceiro, que o judaísmo se tornou uma religião. Pegaram a palavra, faziam tudo, mas aonde? Dentro de uma casa, meu irmão? Dentro de um prédio? Que toda a parada de conhecimento de Deus que vocês têm e tudo que vocês fazem, traz o que para as pessoas? Nada! Foi o que Jesus falou. Por isso que prostitutas e cobradores de impostos vão preceder vocês no reino de Deus, parceiro. Botou na conta. Essa mulher aqui que está chorando, essa aqui que limpou o meu pé, esse maluco que desceu daqui, esse centurião que creu, essa situação aqui, pô, meu irmão, os caras estão entendendo. E vocês estão desde Abraão e não estão conseguindo compreender. E na verdade o problema é que isso não foi escrito para eles, isso foi escrito para a gente. Paulo falou em 1 Coríntios 11. Então qual o cuidado que o Rafael tem que ter? Caramba, será que eu estou preso a isso? Será que eu estou preso realmente a uma religião só evangélica? Será que eu estou preso a vir a um momento de culto, a me sentir melhor, a buscar uma bênção, como Jacó começou, a falar, tudo bem, então o Senhor vai ser o meu Deus, tá? Eu te aceito, eu aceito Jesus. Que papo de aceitar Jesus? Como é que alguém vai falar, eu aceito Jesus? Foi Jesus que aceitou a gente, parceiro. Ele é o santo, eu sou o pecador. Quem tem que aceitar quem? Ele é poderoso, eu sou um pobre imundo. Quem tem que aceitar quem? Eu tenho que ir chorando e falar assim, Senhor, obrigado porque o Senhor me aceitou. Obrigado porque o Senhor me amou. Obrigado porque o Senhor morreu por mim, eu não era digno. Não levantar, não, eu aceito Jesus. Papo é esse? Onde está escrito isso, gente? Não fala assim, sorte sua que você me aceitou. Hein? Exatamente. Mas nós ouvimos e continuamos repetindo essas coisas. Nós ouvimos, aprendemos e falamos para as pessoas, aí, irmão, aceita Jesus aí. Pô, parceiro, olha só como é que eu estou dando para ele essa opção. Não é, olha só, cara, teve um Deus que se tornou homem, que te ama do jeito que você é. Tem uma obra para não deixar você da maneira que você está. Ele é grande, poderoso, tremendo e te ama. Ele tem algo na sua vida. Você quer se render a ele? Concorda que biblicamente isso seria o correto de eu falar? Isso seria o correto, mas nós não falamos. Nós ouvimos errado, passamos errado, porque a gente também não quer ler, não quer saber como é que é. A gente ouve a pregação, acredita em tudo que está na pregação, no rádio, no fulano, não filtra nada e segue. Isso tem o quê, irmãos? Um preço. Não, Jesus, mas chega lá, não, Jesus, mas falou assim, mano. Como assim falou assim? Pô, parceiro, tinha uma Bíblia do lado da tua cama.
Você viveu 79 anos, parceiro. Tu não teve nem meia hora para tu poder ler e entender pelo meu espírito, que eu também coloquei na tua vida, que o que aquela galera estava falando não tinha nada a ver. Você vai me dizer que não deu tempo? E por isso que você andou crente a vida toda assim? O que eu vou ter que fazer, Rafael? Baixar a cabeça e não vou falar nada, parceiro. Como é que eu vou falar alguma coisa? Não vou ter condição de falar. Na verdade, eu quis acreditar no que o nego falou. Eu quis não buscar e não saber a verdade. Porque teve gente o quê? Que com ladrão na cruz, que com 10 minutos faltando de vida, parceiro, ele pegou os 10 e botou no Senhor, meu irmão. Então quem buscou mais o Senhor? O cara que buscou 10 minutos? Ou eu que nasci num berço evangélico? Talvez o ladrão na cruz. Porque ele usou os 10 minutos que ele tinha para ficar em Cristo. Então ele usou 100% do tempo depois que ele conheceu Jesus. E eu usei o 100%? Não usei, cara. Então a parada é um engano. A gente acha que se sente bem pelas coisas que a gente avança, por aquilo, a gente depende de alguém. A proposta não é essa. O que Deus está fazendo com Jacó não é isso. Deus está trazendo Jacó para uma experiência individual. Está chamando para Jacó, Jacó, eu quero ser o teu Deus, parceiro. Eu tenho uma promessa sobre a tua vida, eu tenho uma obra sobre a tua vida. Eu vou fazer coisas tremendas na tua vida, mas eu preciso eu e você. Preciso que você pare, olhe, busque para mim, não olhe para a religião. Tente me conhecer, entenda o que eu estou fazendo no dia a dia. Quando eu abrir uma porta, quando eu fechar uma porta, quando eu falar com você através de uma pessoa. E olhe o dia inteiro e tente me ver no seu dia. Opa, aí a gente está falando de um relacionamento. E é isso que Deus está chamando aqui Jacó. Então a casa de Deus aqui é uma figura da igreja, onde os anjos ministradores que dizem em Hebreus que são ministros de fogo, que trabalham por aqueles que hão de herdar a salvação, estão subindo e descendo sobre a casa de Deus, sobre a igreja de Deus, sobre as pessoas reunidas, buscando a Cristo, 2 ou 3. Então, na verdade, quando estamos reunidos, então aqui, 2 ou 3, buscando o Senhor. Quem falou que vai estar no nosso meio? A escada. Quem vai subir e descer aqui, ó, trabalhando, cortando, livrando quem? Os anjos do Senhor. E o que a gente faz, irmãos? E o que a gente faz com isso? A gente faz a oração de Jacó. Senhor, se o Senhor me der a comida, se o Senhor me der a roupa, se o Senhor me guardar, se o Senhor me livrar, se eu voltar para casa direitinho, não acontecer nada e tudo, então o Senhor vai ser o meu Deus, tá? Será que a gente vai parar aqui? Esse é o primeiro ano de vida dele. A gente vai ver que no último ano de vida ele não está assim. Será que vão passar 10 anos da vida do Rafael, 15 anos, e eu vou continuar ali? Fazendo a mesma oração, fazendo o mesmo tipo de pedido, onde eu estou olhando apenas para o meu umbigo, onde as minhas preocupações são sempre as mesmas, onde os meus desejos estão sempre voltados para mim, quando na verdade existe uma escada sobre esse lugar onde o céu está aberto. Olha que coisa gloriosa, irmãos. O que acontece? A gente se junta para louvar, para adorar 2 ou 3 no nome de Jesus. O que acontece? Quando o nosso coração está aberto, legal, o céu abre, meu irmão, a porta do céu, a casa de Deus. É isso que o texto quer dizer. É isso que os irmãos da igreja primitiva estavam vivendo. Os anjos já subindo e descendo. Vai lá, desce lá, liberta Pedro, tira ele da cadeia. Ó, vai lá, fala com Maria, vai lá, fala com Zacarias, volta lá, faz isso, faz não sei o que, pá. E os irmãos aqui, Deus liberando os anjos para trabalhar e Cristo sendo glorificado no meio da igreja. Que eles juntavam, era sempre falando de que? Cristo. Olha, porque Cristo, porque Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cristo de Deus, Ele é o ungido de Deus, e sempre falando de Cristo e aprendendo de Cristo. Então essa é a primeira experiência que Jacó passa na sua jornada espiritual. Quando Deus tira todo o apoio dele, tira a mamãe, tira papai, tira irmão, tira a casa, tira sustento, tira a caçazinha molinha que ele tinha para comer, comidinha boa, tira tudo e dá um travesseiro de pedra para ele e fala assim: bem-vindo, você veio para a escola do Espírito Santo. Podemos começar agora a fazer uma obra na sua vida. Legal? Legal. Então agora a gente pode começar. Dá aquela amassadinha, Rafa.
Entendeu? Aí o que acontece quando a gente sente o quê? O dedo do oleiro amassando o barro para dar forma. Né? Aquela molhadinha ele começa a amassar, não é assim? Para poder ficar o quê? Flexível, senão ele não tem como dar a forma que ele quer. Então ele vai amassando. Enquanto a gente reclama que está doendo, a gente não percebe que está na mão dele. Enquanto a gente reclama de uma adversidade, a gente esquece de perceber que o fato de estar sendo amassado é porque eu estou na palma da mão dele. Isso passa pelos nossos olhos e a gente só sabe reclamar da vida, de tudo, das coisas que a gente está insatisfeito. Quando na verdade eu deveria falar assim: obrigado, Senhor, porque cada vez que tu me amassa eu sinto o teu dedo em volta da minha vida, eu sinto o teu abraço, eu sinto que ali o diabo não mete a mão, não mete o dedo, no meu passado não chega, o que eu fiz não alcança, porque eu estou aqui entre as tuas duas mãos sendo moldado pelo Senhor. Ainda, Senhor, que eu grite, que eu berre, que eu fale pare, não ouça a minha oração, não, mas faça a tua vontade na minha vida. Eles falam assim: pô, então, o cara está começando a entender realmente o que é o quê? O que é a casa de Deus, o que é a porta do céu, o que é o início da vida cristã. Puxa, então está ficando claro, está começando a ficar claro que eu não fui chamado para viver uma religião evangélica, ser um evangélico, e, dizer, não, eu sou da igreja fulano de tal, da igreja fulano de tal, sou da igreja do fulano, do cicrano. Ninguém tem igreja, ninguém é dono de igreja. Você pode estar falando de um nome, de uma denominação, mas a casa de Deus é dele. E nem Moisés, que foi quem foi, era considerado apenas um edificador da casa, porque o dono da casa era o filho, né? Então, o oleiro está lá trabalhando e dando uma visão espiritual. Qual era a visão? Olha só o que Deus fala antes para ele. Vou pegar aqui, olha só, se a gente olhar no capítulo, chega a ser interessante, porque é como acontece na nossa vida. Teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alçava nos céus, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor. Não é assim? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus Emanuel, socorro bem presente no dia da angústia e da tribulação. Então está aqui do lado dele. Então, apesar dele estar sem papai, sem mamãe, sem irmão, sem ovelha com guisadozinho gostoso, sem tenda para dormir, sem cobertor, ele agora tem um Deus do lado dele. Então a gente vai escolher: ou reclama que perdeu tudo isso, ou abre os olhos e vê o que ganhou em Cristo. Esse é o desafio, que é o mesmo desafio do povo quando saiu lá, e é o nosso. Aí ele diz assim: eu sou o Senhor. Deus está falando com Jacó, olha que coisa linda. O Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Não deixasse falando assim: tu não me conhece, sabe nem quem eu sou. Parceiro, tu não sabe nem quem eu sou. Tu está aqui dormindo perdidão, mas eu sou o Deus do teu avô, sou o Deus do teu pai, e hoje eu estou confirmando sobre a tua vida a minha promessa. Tu começou uma história comigo que você não vai ter como fugir. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Na verdade, quem está buscando quem? Quem está amarrando quem com cordas de amor? Deus. É Ele. Aí ele diz assim, darei a você e a seus descendentes a terra a qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você aonde quer que vá, e o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então, confirmando o que Deus falou a Abraão, de falar da Isaac, e o que Isaac tinha abençoado, ele já. Agora, a impressão que você tem é que eu tenho,
Porque parece que esse cara não viu nada. Porque se ele tivesse ouvido, qual o sentido do voto? Deus fala tudo isso pro cara. Aí depois ele chega e fala assim, não, Senhor, se o Senhor me der a comida, se o Senhor fizer... E se o Senhor, parceiro, já prometi, está selado, há 2 minutos atrás no sonho, irmão. Já falei que vou fazer tudo isso e não vou te abandonar, cara. Mas Deus fala e a gente não ouve. Deus diz que está do nosso lado, a gente não entende. Deus diz que provê a gente não percebe. A gente acha que foi o salário que a gente trabalhou no final do mês. A gente acha que foi o plano de saúde que, salvou legal, que estava lá, foi lá para tirar lá no Barradol, o cara, puxa vida, se não fosse isso, eu estava na pista. A gente não percebe tudo isso aqui, da mesma forma que ele falou tudo com Jacó, depois o cara fala com Deus como não tivesse ouvido nada. Do nada ele puxa uma conversa e fala assim, não, Senhor, se o Senhor me guardar, se o Senhor me livrar, se o Senhor me der comida, me der roupa, se eu fui em segurança para lá e voltar, então o Senhor será o meu Deus. O cara não está ouvindo nada do que eu estou falando. Mas tudo bem, é o início. Vamos trabalhar, ele vai entender. Eu vou apertar ele até ele entender. E ele vai me entender. Ele vai me entender. Porque eu não vou deixar ele enquanto não fizer o que lhe prometi. Olha só, meu irmão. A gente fala assim, a vontade de Deus, mas é Deus que quer fazer, parceiro. E a gente quer correr, na verdade. E é Ele que está ali, cercando e pegando para a gente não fugir. Quando a gente entende isso, a nossa oração muda. Senhor, o Senhor sabe que, meu irmão, fosse por mim, jamais estaria fazendo o que eu estou fazendo. Jamais. Jamais, uma hora dessa, jamais. Mas eu aprendi uma coisa. Duro é lutar contra os teus aguilhões. Lutar com o Senhor é perder. Brigar com o Senhor é sofrer. Prefiro brigar contra a minha própria vontade. Fazendo a tua. E tendo um fardo leve e suave. Então a parada muda. É claro que muda depois da gente ter dado... O Rafael ter dado uma opção de cabeção. É claro, dei muito cabeção. Todos nós, os irmãos também, devem ter dado muito cabeção aí. Mas chega uma hora que a gente para e vê assim, puxa vida. Caramba, obedecer e esperar em Deus, amigo, era a melhor coisa. Não me falaram isso, não. Falaram. Para mim e para você também. A gente aqui não ouviu. Igual Jacó. A gente aqui fez igual Jacó. Mas Deus falou, fica tranquilo, parceiro. Eu ainda vou apontar cada coisa para você que você vai entender. Né? Você acha que quando ele chegou lá, depois dessa caminhada, quando ele chegou depois daquela caminhada ali, que vai ser o próximo capítulo, mas só para a gente ficar meditando, né? Aquela caminhada ali, Deus, o sonho, estou chegando, e ele chega perto do poço, e quem ele vê? Quando está chegando lá com o rebanho? Raquel. Deus falou, parceiro, eu vou te pegar bonito. Espera, tu acha que é esperto, parceiro? Aí vem Provérbios, o tolo se enrola na sua própria estultícia. Aí quando o cara bateu, é isso aí que eu quero. Deus falou, peixinho, pá, legal. Vamos botar agora o cabra para entender. Aquele menino que não gostava nem de trabalhar nem caçar, agora tô 7 anos, vou trabalhar por ela e pá, meu irmão, mó filé e pá. Diz que o tempo passou como alguns dias. Não foi assim? Aí no dia ele acorda, quem está do lado dele? Primeira. Tipo um MM, aquele MMA, né? Pum, tomou a primeira, mas ainda está forte. A gente é assim. Deus dá a primeira, a gente ainda fica na força. Não, pá, eu vou fazer, eu tenho, eu posso, eu vou lá, eu vou conseguir, nego vai ver quando eu mostrar, quando eu chegar lá, nego vai ver que meu Deus é Deus, eu vou aprontar, eu vou expor, pá. Não, parceiro, mais 7 anos. Massadinha aqui. Aí vem Raquel. Junto vem Zilpa e Bila. E uma grande confusão. Uma grande briga entre as mulheres. Que tinham e que não tinham filho. Imagina administrar tudo aquilo, depois de alguns anos já estava o quê? Estava complicado, né? Com o cara que
que mudou o salário dele 10 vezes. Imagina o cara falar para você, ó, tu vai vender esse celular aqui, vou te dar 5%, tá? E você, beleza, 5% com cada celular, R$1.000. Cada celular minimamente que eu vender, vamos botar aí 50 prata. Caraca, se eu vender 10 celular, 500 pau. Essa semana tu vai lá, se esforça pra caraca, vende. Aí quando vai pegar os 500 pau, o cara fala assim, não, o 5% que eu falei era do Samsung S4 Mini. Esse que tu vendeu é o do 5. Aí esse é 2% só. Aí tu, pô, cara, que isso, cara? Pô, não, é esse aqui mesmo, parceiro, tá lá. Aí tu, caraca, então esse aqui, então, é esse. Ah, tá, show de bola, então tu vai anotar semana... Vendeu, pô, hoje tem 500 pau, sexta-feira, tu vai lá pegar e tal. Tá, aquele saiu de linha semana passada. E aí, rapaz, a gente não tá mais comissionando esse, entendeu? A gente vai colocar o outro. E aí... Mas tá dando tudo errado. Ué, você não tá seguro? Você não tá com roupa? Você não tá comendo? Eu tô deixando de fazer alguma coisa, Jacó? Do voto que você fez comigo? Não, cara. Fica tranquilo. Você vai entender exatamente onde eu vou chegar na sua vida. Você vai entender exatamente. Não, mas pô, tá tudo errado. Não tá tudo errado nada, parceiro. Tá tudo certinho. Você não tá entendendo. Tá tudo certinho, tirando o errado que tá em você. Para limpar a tua vida. Então, você imagina o que aquele homem passou 20 anos ali, que vão ser os próximos capítulos, né? Então, assim, ele começa com um amor imaturo, com um amor de troca, com um amor que não ouve o que Deus fala e só quer falar. Deus fala opção de coisa, não entra nada no ouvido. Deus, se o Senhor me der comida, me der isso, me der aquilo, me der bênção, me der vitória. Como ele estivesse na escola trocando figurinha. Como ele estivesse na escola, no bafo, trocando figurinha, ele não ouve nada. Ele só quer assim, o Senhor me deu isso, me deu o dízimo, pá, me abençoou, tal salário, planinho, isso, pá, lá em casa uma benção para não ter briga, abençoe minha família, abençoe tudo para ficar tudo legal onde eu estou. O negócio está tudo legal, minha família está maneiro, o casamento está maneiro, está tudo maneiro, tudo doeu. Deus falou, pô, parceiro, eu vou soprar muito nesse bagulho ainda. Vou botar muito vento aí mesmo, irmão. Eu vou balançar muito esse barco, parceiro. Pedrão, João, Tiago, Felipe, a galera, eu balancei. Meu irmão, eu vou sacudir muito o teu barco, Rafa. Eu vou mandar muito vento. Mas em cada vento que eu mandar, você vai ter uma oportunidade de aprender de sair do barco e andar sobre as águas. Aí vai depender do que você quer comigo. Ficar no cantinho do barco ou sair e andar. Então olha que coisa, como a gente falou no início da crise, que são as maiores oportunidades para ter experiências individuais com Deus, né? Então a gente, nesse primeiro cenário do capítulo 28, está vendo isso. Jacó, um menino, onde Deus arrancou tudo dele, deu uma pedra para ser de travesseiro, mas além da pedra, deu a revelação de quem é Deus e confirmou as bênçãos do seu avô e do seu pai e se revelou a ele. Então, a gente fecha hoje com Jacó na casa de Betel, lá na casa de Deus, né, na porta do céu, na cidade que se chamava Betel. Né? Se o Senhor permitir, aí a gente avança na próxima semana no capítulo 29. Eu estava procurando aqui mesmo, eu achei, Mateus, tem uma passagem que fala assim, da parte de Jacó, que fala assim, vocês que ficam orando para eu te dar bênçãos e bênçãos, só que vocês não sabem que o beija-flor, ele manda, eu mando ele para qualquer lugar, ele vai. Ele se importa se vai ter flor, se vai ter comida, se vai ter abrigo, se o tempo vai estar favorável. Ou só presta atenção em mim e vai. Ele fala sobre as solicitudes da vida. É uma forma dele ensinar os primeiros discípulos, né, a, como você falou, a não prestar atenção naquilo que o ímpio presta. Ele fala assim, vocês não são como os ímpios, vocês são filhos. E o que um filho faz? Miguel chegou em casa hoje e estava preocupadíssimo porque se o prato do jantar ia estar na mesa ou não? Duvido. Passou na tua cabeça algum momento, o dia todo, meu Deus, eu vou chegar em casa, não vai ter jantar, que luta, que vento. Ele simplesmente chegou em casa, estava o prato lá de jantar e jantou.
Por quê? Porque você está na posição de filho. Você está na posição de filho. Você crê que quem provê isso é quem? A mãe? Teu pai? É só isso que você espera. Você sabe que vem. E é a mesma coisa que Jesus estava ensinando. Nesse momento para os discípulos. Fala assim, ó, eles são ímpios. Vocês são filhos, cara. Vocês não podem ficar se preocupando com o que comer e o que vestir. Olha o lírio do campo, olha as aves do céu, né? Então, a gente não comete um grande erro quando a gente fala para alguém aceite Jesus e a gente não acrescenta. Sua vida vai melhorar bastante se você aceitar Jesus. Depende do ponto de vista. Você está sofrendo, você está com problema na família, aceite Jesus que sua vida vai mudar, sua vida vai melhorar. Vai aparecer trabalho, vai aparecer seu filho vai ficar mais doente. Cometemos um erro gravíssimo nessa situação, né? Cometemos porque ensinamos as pessoas a olhar para essas coisas. Depois a condenamos, tá? Eu já vi muito casos assim. Aceita Jesus vai consertar seu casamento. O cara vem, a gente conserta o casamento dele e vai embora. Aí tu, pô, o cara é um ingrato, porque o cara é ingrato, o cara é super coerente. Tu falou que o casamento dele estava ruim, ele veio, acertou o casamento dele e foi embora. Mas, gente, ele está certo. O que foi ensinado está certo. Se alguém ensinasse ele assim, ó, se alguém ensinasse ele assim, olha, se alguém ensinasse ele assim, meu irmão, Deus pode operar no teu casamento. Mas, parceiro, um dia vocês vão falecer, vão morrer, o teu casamento é transitório. Que ele dure até que a morte te separe. Deus tem poder para restaurá-lo. Mas o que ele quer te dar, irmão, é vida eterna. É escrever o teu nome no livro da vida. É te encher do Espírito Santo. É te levar em, sabe, sonhos, mistérios profundos dele. É fazer você conhecer ele de uma forma que você vai ser preenchido, que nada do que você fez na vida vai te dar essa sensação. Aí Deus pode até conservar o casamento do maluco, mas o maluco não vai largar o Senhor. Porque ele está entendendo o que ele quer. Entendeu? Então, se a gente propor errado, a pessoa vai agir errado. Se a gente discipular uma pessoa nova convertida errada, ela vai caminhar errado. Agora, se a gente mostrar, quer dizer, não precisa nem a gente, porque está tudo escrito aqui, não precisa nem da gente. Se a gente só pegar e não contar a história que alguém contou pra gente, mas dar o que está aqui escrito, acabou. A pessoa vai querer o quê? Cristo. E amanhã ela vai querer o quê? Cristo. E depois ela vai querer fazer o quê? Esperar Cristo voltar. Estar onde Cristo estiver. Vai ser tudo, exatamente. Ela vai estar ali por causa do Senhor. E o Senhor, na verdade, faz essas coisas para mostrar o cuidado dele. Aí ele vai lá e faz mesmo. Ele faz, ele é Deus. Aí ele vai lá, restaura a casa, restaura o casamento, faz isso, papapá, opera, abre uma porta de emprego para o cara. Mas, na verdade, abrir a porta de emprego não é uma questão de sustento, de necessidade, mas também uma questão da gente ter o quê? Às vezes, uma experiência individual e falar assim, esse Deus está cuidando de mim. Isso serve mais do que o emprego em si. Sabe por quê? Porque a gente vai morrer nesse emprego? Não. Daqui a pouco vai ter outro, não é assim? Então, qual a importância maior? É de falar assim, pô, esse emprego quem me colocou foi Deus. Quando eu olho aqui, é o cuidado de Deus. Foi Deus que abriu essa porta. Quantas vezes a gente está aqui no culto, às vezes, e Deus usa e fala assim, estou abrindo uma situação, a pessoa não tem condição, mas está colocando... O que é que Deus está falando para aquela pessoa que aquilo está acontecendo? Assim, cara, estou cuidando de você. Vou colocar você dentro de um local para trabalhar lá, quem abriu essa porta fui eu. Qual é a melhor sensação do mundo? Ter aquele emprego? Não. A melhor sensação do mundo é você estar ali dizendo assim, caraca, maluco, foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que abriu essa porta para mim. Então, quando eu vou ter um cuidado, alguma coisa, quando eu vou falar assim, não aguenta essa porcaria e vou embora, você está me enchendo o saco, eu vou lembrar que não posso fazer isso, porque esse emprego não fui eu que eu consegui, foi o Senhor. Então, só posso sair da mesma forma a hora que Ele me tirar. Ele me colocou nessa circunstância, eu só saio daqui quando Ele me tirar. Ele me levou para morar nesse lugar, só saio daqui quando Ele me tirar. Aí a gente está falando realmente da segunda fase desse amor, né? Isso é muito parecido com a nossa vida, não é, irmãos? Toda a escritura é escrita e inspirada para a nossa edificação, admoestação e consolo. Quando a gente para e, né, qualquer trecho, né, qualquer passagem, a gente fala assim, puxa vida, isso aconteceu há 1800 anos atrás e as pessoas são iguais a gente. Tem os mesmos defeitos, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações, mas o Deus continua o mesmo, né? Agindo da mesma forma, poderoso,
amoroso, misericordioso, compassivo, né? Não trata a gente segundo a multidão dos nossos pecados, né? É rápido em nos perdoar, né? Ele se esquece verdadeiramente das nossas transgressões, rasga a nossa dívida, mas continua disposto ao quê? A ali nos ensinar e nos dar crescimento como um pai, né? Aí depois eu pergunto, como uma pessoa pode falar que isso foi escrito no século XXI só para como se fosse um livro normal? Como? E muitas vezes nós Fizemos isso no passado. Imagina a pessoa, olha só que coisa interessante que você falou. A pessoa diz isso. E a gente que conhece tudo isso e essa Bíblia fica fechada? O cara que diz, não, isso aí não é de Deus, não, isso aí está escrito, tal, beleza. Ele não tem o Espírito Santo? Ele não tem Cristo? Ele não sabe? Ele não conhece Deus, ele está como Jacó. E a gente? E a gente que tem tudo isso? Isso aqui, ó, fica fechado. Quem você acha que vai pesar mais? Nele ou na gente? Nele ou no meu lombo? No meu, parceiro. Sempre pesou. muitas vezes a gente fala que calou a boca de leão, caramba. Ele deve ter comigo mesmo. A gente fica pensando. Faz sempre pior do que o ímpio. Por isso que a Escritura diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque a gente tem tudo isso e faz pior do que o cara. Já parou para pensar nisso? A gente parar para pensar, sério, o cara não tem irmão, o cara não tem corpo, não está com os irmãos, não sabe o que é o poder de Deus, o Espírito Santo, o consolo, a alegria, o perdão que a gente recebeu, a nossa conta alta, sabe? O amor, a graça, Deus agindo, o fluir do Espírito Santo. Tem nada. Cara, tem nada. A gente tem tudo isso. E às vezes a gente demora e passa o dia, passa a semana, passa o tempo, isso aqui fica como? Fechadinho. Assim, tô falando isso de mim, tá, irmãos? Não estou falando isso no sentido de botar peso, longe disso. A gente está no estudo bíblico, cada um fazendo uma reflexão pessoal. Então a ideia não é botar peso sobre nada, a gente, né? A ideia não é essa. A ideia é só uma reflexão, porque, como o Felipe colocou, é muito comum a gente falar da pessoa que está lá. Aí o cara não crê, como é que pode? O cara não é escrito. Beleza, eu creio nisso tudo, fica fechado. Passou a semana toda fechado. A minha conta com Deus é muito pior que a dele. Por isso que diz que o juízo de Deus vai começar pela casa de Deus em Pedro. Não vai começar por lá, fora. O juízo de Deus vai começar pela casa de Deus. Vai começar pelos filhos. Os que o conhecem. Os que sabem quem ele é, os que experimentaram o seu perdão, a sua graça, o seu amor, que sabem que a sua palavra é verdadeira, não volta vazia, que ele é um Deus que liberta, que ele é um Deus que cura, que ele é um Deus que livra. A gente sabe tudo isso, a gente vê isso, a gente vê o irmão falando ali que está curado, a gente vê essa situação. Exatamente, aqui muito é dado, muito é cobrado. Então assim, isso não é para ser um peso sobre a nossa vida, não. Mas é no sentido da gente sempre tomar cuidado quando a gente fizer qualquer julgamento. Que a gente fala assim, por exemplo, é muito comum não, mas eu já vi muito isso. Senhor, eu te louvo, estou aqui na EBD buscando o Senhor, né? As pessoas estão aí na praia, estão aí no baile e tal, e eu estou aqui. Pô, parceiro, eu fico pensando Deus pensando quando eu fazia essa oração. Pô, parceiro, tu tá aí o quê? Estamos às 7, meu irmão. Tu tá aí porque eu te empurrei, fechei a porta, sentei a vara nas tuas costas, fiz um caminho de espinho, me apresentei para você, botei você para dormir no travesseiro de pedra, meu irmão. O anjo descia e subia, te dei livramento, tu não era nem para estar vivo. Tu tá aí pela minha graça, pela minha misericórdia, tu não tem marra nenhuma. Vou comparar a tua vida com a do maluquinho ali, tá arriscada do maluquinho, isso é melhor ainda, Rafael, pelo amor de Deus. Tu tá aqui, parceiro, com a conta perdoada, porque eu quero testemunhar que eu sou um Deus de graça e de amor, parceiro. Tu não está aqui para tirar onda de nada, meu irmão. Que tu abriu, que tu leu, que tu entendeu isso, tu não queria nem ler, tu não gostava nem de ler, parceiro. Tu não lia nem gibi, meu irmão. Porra, Rafael, tu não lia nem gibi, tu vai tirar marra porque tu lê. Tu nem lê, tu nem sabe. Tu fala de coisas que você nem entende, porque eu só passo através de você. Tu não está nem entendendo o que eu estou falando, parceiro, tu quer tirar marra. Tem certeza?
que tu buscou, que tu alcançou, que tu está no Senhor, que tu está isso, naçada, vou achar mais graça naquele morador de rua do que em você, parceiro. Porque a ele não foi dado nada. Aquela história lá, né? Que marcou, né? Aquela marcou, né? Aquela marcou. Então, assim, isso não é para ter um peso, isso é para a gente tomar cuidado no nosso falar, entendeu? Pô, o cara também, meu irmão, mó miserável e tal, o cara não dá mole. Pô, o cara não dá mole, mas ele não sabe o que é misericórdia. Ele não tem perdão sobre a vida dele. E eu que tenho, e não deixo passar nem a unha com meu irmão. Não é assim? Olho no olho, dente por dente? Pô, cara, ó, tu... Quem é pior, cara? Eu que conheço a lei, tenho a graça, tenho o Espírito Santo e quero ficar com meu irmão ali medindo unha com ele, parceiro. O maluco ali não tem nada. Ele está agindo em cima do que ele não tem. E eu tenho. A gente tem. E a gente não... né? Porque a gente acha que é nosso. Então o processo que a gente vai ver no próximo capítulo é que quando Deus destrói a gente está no primeiro soco. Vai chegar uma hora que ele vai dar um tão forte que a gente vai cair no chão. Aí começa a etapa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente fica tentando ficar em pé. E Deus está, pum, pum. Mas pum em quem? No nosso eu, parceiro. Pum, pum. Não, eu vou conseguir. Não, eu vou não sei o quê. Não, tu não vai nada, parceiro. Pum, pum, pum. Só quebrando. O que Davi falou, cara? Que o que Deus não rejeita? Um coração quebrado. Como é que você acha que chega no coração quebradinho? Pega uma talhadeirazinha e faz assim, ó. É o coração que faz assim? Ou é? Como é que Jacó vai chegar lá, no final da vida, profetizando sobre os filhos dele com o coração quebrantado? Vai ter muita batida de Deus ainda no lombo dele. Mas a gente vai entender que essa vara, ela é a expressão do amor de Deus pela nossa vida. Ela é o instrumento que Ele usa para nos tornar parecido com Ele mesmo e manifestar a sua glória. Aí quando a gente entender isso, a gente vai orar como Paulo em Coríntios. Porque agora, irmãos, me alegro de sobremaneira nas tribulações, no naufrágio, na fome, na nudez. Parceiro, veio, eu já fico feliz. Eu, quando leio aquele versículo até hoje, eu falo assim, o cara é doido. Porque uma coisa é tu, né, Débora? Uma coisa é tu lá no Senhor, tu, pô, Senhor e tal, e ultrapassar aquela barreira. Outra coisa é o parceiro já abrir e falar assim, vem leão. Entendeu? Vem a cobra, ele já... Então, assim, já foi uns nocaute, né? Já tomou uns nocaute muito... né? O primeiro dele já foi ficar cego no chão, sem enxergar por 3 dias, sem comer e beber. Primeiro de Paulo, já foi logo, pum, caiu no chão cego, sem comer e beber 3 dias, parceiro. Fica pensando só 3 diazinho aí, sem tua visão. Então, andou por ela muito tempo. Fica aí 3 dias ceguinho, sem comer e beber nada. Sentadinho aí na poltroninha aqui, que tu estava muito... Aqui sentadinho. Esse é o primeiro. O que Deus revelou a Ananias quando chegou lá para orar por ele? Que Ananias ficou meio receoso. Mas, Paulo, o que percebe os cristãos, vai lá. Eu vou mostrar a ele como lhe importa sofrer pelo meu nome. Lê no livro de Atos. Assim, vai vir mais. Só que esse mais não é em nós, é no nosso eu. Quando a gente entende isso, né, as coisas mudam. Por que eu, Rafael, tenho vergonha de chegar de repente e confessar um pecado meu? Porque, na verdade, eu acho que eu vou ser envergonhado. Mas quem vai ser envergonhado é o meu eu. Não é a minha nova criatura. Pode falar, pô, irmão, perdoa aí, eu menti, falei aquela parada, mas... O nego vai olhar para mim, vai olhar para minha cara, eu vou ficar envergonhado. Mas quem está envergonhado, parceiro? É o diabo na minha vida. Quem está envergonhado? É o meu eu, parceiro. Porque, na verdade, a nova criatura está aqui, o Espírito está sentindo... Eu lembro do testemunho que o irmão dele falou assim, agora estou me sentindo leve. Estou me sentindo pular assim já... Pô, aquela alegria, aquela leveza, aquele impulso. É o quê? É o mover do Espírito de Deus se alegrando dentro da gente. Não é assim? Agora, por que a gente tem a dificuldade? Estou me incluindo. Por que tem a dificuldade? Porque eu acho assim, pô, meu irmão, você é meu amigo, sou eu, pô. A gente está ainda muito ligado ao nosso eu, a gente não consegue discernir ainda. Que a hora que eu me humilho, pô, irmão, botei na tua conta mesmo e tal, não tinha nada a ver, pô, foi mal, gritei, fui ignorante. Estou humilhando quem? O meu eu, pô. Estou humilhando o diabo para ele perder força. Senhor, eu quero humilhar mesmo.
porque na verdade, né, estou aqui, mas na verdade o Senhor está sendo glorificado. Porque nessa situação que o Senhor falou, para a gente confessar o pecado uns aos outros, eu sei que o teu Espírito, através da tua graça, está me tratando. Vai me limpar, vai me mudar para que eu não venha andar dessa forma de novo, né? E aí Deus vai trabalhando. Então assim, a gente